Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Como recorrer de multas de velocidade nas marginais de São Paulo? Você recebeu uma multa de velocidade nas marginais de São Paulo e quer saber o que fazer agora? Infelizmente, uma das infrações mais cometidas no trânsito do Brasil é o excesso de velocidade. Por essa razão, é normal que sejam procurados meios de inibir essa prática nas ruas. E um exemplo disso é a distribuição de radares de velocidade pelas vias brasileiras. São Paulo, por exemplo, costuma trabalhar em ações para a organização do trânsito na maior cidade do país. Uma polêmica que ronda a capital paulista há certo tempo é o limite de velocidade nas marginais. Nesse vídeo, você vai conferir como é definido o limite de velocidade nas vias, a polêmica do excesso de velocidade nas marginais de São Paulo, penalidades para quem excede o limite de velocidade, dúvidas comuns sobre a multa de velocidade, margem de tolerância dos radares, multa de velocidade na permissão para dirigir e como recorrer de multas por excesso de velocidade. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Como é determinado o limite de velocidade de uma via? O limite de velocidade nas vias costuma ser alvo de muitos questionamentos. Muitas pessoas consideram que o modo como são estabelecidos os limites de velocidade não é adequado. Diversos condutores reclamam da falta de sinalização nas vias, enquanto outros afirmam que várias estradas possuem limite muito baixo para o local. De qualquer modo, o fato é que a velocidade máxima permitida nas vias é resultado de estudos realizados para que seja feita tal determinação. Para isso, são analisados diversos fatores, tais como condições da pista, fluxo de veículos, ciclistas e pedestres no local, presença de escolas ou hospitais, quantidade de curvas, subidas e descidas, entre outros. Por mais que muitas vezes pareça que o limite de velocidade é estabelecido sem nenhum critério, é importante ressaltar que o principal objetivo é manter a via segura. Obviamente, não é impossível encontrar irregularidades que podem trazer prejuízos aos condutores. Muitos motoristas reclamam da falta de sinalização que avise sobre o limite de velocidade permitido na via. Em outros casos, há reclamações a respeito da mudança brusca de limite nas vias, dificultando a diminuição da velocidade de forma instantânea. Nas marginais de São Paulo, o que não falta é crítica sobre o limite de velocidade permitido nessas vias. Entenda o caso das multas de velocidade nas marginais de São Paulo. Em 2015, o então prefeito Fernando Haddad aprovou a redução do limite de velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. Na ocasião, as pistas locais receberam um limite de 50 km por hora. As centrais baixaram para 60 km por hora. E as expressas ficaram em 70 km por hora, mas essa redução dividiu a população paulistana. Ciclistas e pedestres aprovaram a medida da prefeitura, enquanto que os condutores de veículos automotores contestaram. Eles defenderam que o fluxo menos fluido colaboraria para o aumento de crimes nas marginais. Porém, conforme prometido em sua campanha, João Dória aprovou, no ano de 2017, o aumento da velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. Vale ressaltar que, com a aprovação, o então prefeito João Dória desconsiderou uma decisão judicial que impedia a modificação dos limites. Com isso, se manteve o limite de 50 km por hora apenas para a faixa mais à direita das pistas locais, enquanto que as faixas mais à esquerda receberam um limite de 70 km por hora. Na pista central, o limite aumentou para 70 km por hora. No entanto, caminhões seguiram obrigados a obedecer ao limite de 60 km por hora. Nas pistas expressas, os caminhões também devem obedecer ao mesmo limite de velocidade. Já carros e motos podem circular em até 90 km por hora. No entanto, essa alteração desagradou a Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, a Ciclocidade. A associação justificou o desagrado, defendendo que o aumento da velocidade coloque em risco a vida de todos. Em meio a
todas as controvérsias, o fato é que o limite de velocidade instituído da gestão de Dória se mantém até a atualidade. Mas será que é realmente necessário estabelecer um limite de velocidade mais baixo nas marginais? É necessário limite de velocidade mais baixo nas marginais? Diante da polêmica do limite de velocidade nas marginais de São Paulo, surge o questionamento sobre a necessidade de limitar a velocidade nessas vias. O assunto causa divergências, pois muitos defendem que a velocidade excessiva aumenta o número de acidentes. Por outro lado, outros defendem que a segurança no trânsito não depende somente do controle da velocidade. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, costuma divulgar dados sobre o trânsito paulista. É interessante ver que, de 2017 para 2018, o número de mortes nas marginais de São Paulo subiu de 34 para 36. Já em 2016, quando o limite de velocidade nas marginais era inferior, o número de mortes foi de 26 nas duas vias. Dessa forma, esse dado parece servir de base para defender a redução do limite de velocidade nas marginais. Por outro lado, a própria Prefeitura de São Paulo já chegou a argumentar que o aumento da segurança no trânsito depende da mudança de postura dos condutores. Assim, existe a defesa de que os motoristas precisam dirigir com maior consciência para que o número de acidentes e mortes no trânsito possa diminuir. Além disso, outros fatores devem ser considerados quando se pensa nas causas dos acidentes de trânsito. Por exemplo, a situação das vias no que diz respeito à pavimentação, sinalização e iluminação é um fator muito importante para um trânsito mais seguro. O número que costuma preocupar é o de acidentes e mortes envolvendo motociclistas. Quanto a isso, a Prefeitura de São Paulo tomou algumas medidas. Motos proibidas nas marginais. Quem mora ou está acostumado a passar pelo trânsito paulistano sabe que não é de hoje a existência de restrições para as motos nas marginais Tietê e Pinheiros. O caso mais recente de restrição ocorreu na via expressa da Marginal Pinheiros. Desde maio de 2019, motociclistas não podem circular pela via no sentido Castelo Branco. A restrição se dá entre a ponte Transamérica até cerca de 300 metros da ponte Fepasa, local onde já existe restrição na via expressa da Marginal Tietê. Inclusive, na Marginal Tietê, motociclistas têm restrições de tráfego desde o ano de 2010. A medida restritiva adotada pelo prefeito Bruno Covas em 2019 faz parte do Plano de Segurança Viária 2019-2028. No entanto, motoboys reclamam que a obrigação de usar a pista leve atrasa a realização do serviço. O fato é que quem desobedecer às orientações estará sujeito a multa por infração média, com valor de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH, conforme artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro. O que acontece com quem recebe multas de velocidade nas marginais de São Paulo? Em relação ao excesso de velocidade, é importante observar o que está escrito no artigo 218 do CTB. É nele que você encontra a descrição da infração de excesso de velocidade e as consequências desse ato. A infração é dividida em 3 situações distintas, as quais prevêem penalidades diferentes conforme a gravidade da infração. Excesso de velocidade em até 20% acima do limite da via. Nesse caso, o condutor pode ser autuado por infração média, recebendo 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16. Excesso de velocidade entre 20% e 50% do limite da via. O motorista pode receber multa por infração grave. Nesse caso, o valor a ser pago é de R$ 195,23 e são somados 5 pontos em sua habilitação. Excesso de velocidade acima de 50% do limite permitido no local. Nesse caso, a infração é considerada gravíssima. O condutor recebe multa com fator multiplicador, tendo de pagar o valor de R$ 880,41. Além disso, a CNH do condutor pode ser suspensa. Como você pode notar,
Exceder a velocidade pode causar penalidades sérias, chegando até mesmo à suspensão do direito de dirigir. Por esse motivo, é muito importante estar atento e respeitar o limite de velocidade nas marginais de São Paulo e em todas as vias. Afinal, os órgãos de fiscalização contam com o auxílio de um dos aparelhos que mais gera polêmica em relação ao trânsito, o radar de velocidade. Radar de velocidade. Existe tolerância nas infrações flagradas pelo aparelho? Os radares são temidos por muitos condutores. Isso porque esses aparelhos têm a função de registrar a velocidade com que os condutores circulam pelas vias. Quem dirige pelas marginais Tietê e Pinheiros deve notar que há radares espalhados ao longo das vias. Isso significa que há sim uma grande chance de ser multado nas marginais. Inclusive, um dos radares da marginal Tietê, localizado na pista central, no sentido rodovia Castelo Branco, altura da Ponte das Bandeiras, é o terceiro radar que mais registrou infrações em 2019. De acordo com os dados levantados entre janeiro e setembro de 2019, foram 57.100 multas por excesso de velocidade no local. No entanto, não é possível atribuir a responsabilidade apenas aos condutores, pois há muitos casos nos quais a multa é aplicada injustamente. Isso acontece porque nem todos os radares de velocidade estão funcionando de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Para funcionar dentro da lei, o radar deve ser aprovado pelo Inmetro e estar em dia com as verificações do IPEM. O IPEM é um instituto de pesos e medidas e a cada 12 meses deve verificar os radares. Caso ocorram atrasos na verificação, multas aplicadas pelo radar não devem ser validadas. Essa verificação é importante para que os radares estejam calibrados para evitar alteração no registro de velocidade do veículo. Muitos motoristas me perguntam se existe tolerância nos radares. A resposta para essa pergunta é que tolerância não é a palavra mais adequada. O que acontece é a existência de margem de erro, considerando que os radares podem cometer algum erro ao registrar a velocidade real em que o condutor dirige. Essa margem de erro está registrada no anexo 2 da resolução número 396 de 2011 do CONTRAN, na tabela de valores referenciais. Com isso, a multa será aplicada com base na velocidade considerada. Ela resulta da subtração do erro máximo permitido em relação à velocidade marcada pelo aparelho. A margem de erro que trata a resolução em questão fica, portanto, da seguinte maneira: 7 km por hora para a velocidade até 100 km por hora, 7% para a velocidade acima de 100 km por hora. Por exemplo, se você passar por um radar nas marginais Pinheiro e Tietê e o aparelho registrar 90 km por hora, a velocidade considerada será de 83 km por hora, conforme a tabela. Portanto, tolerância não é o termo correto, pois a lei não tolera casos de excesso de velocidade. O correto é dizer que a lei prevê uma margem de erro. Mas e se você for flagrado por um radar de velocidade, estando ainda em período de carteira provisória, sabe quais são as consequências? Multa de velocidade em período de carteira provisória. Depois de concluir o processo de habilitação, você deve dirigir com a PPD, Permissão para Dirigir, durante 1 ano. Muitos condutores me perguntam sobre as consequências de ser multado durante o primeiro ano de habilitação. O que você precisa saber é que a tolerância a multas na PPD é muito menor que o limite estabelecido para quem já possui CNH definitiva. Para entender melhor como funciona esse sistema na PPD, é interessante entender o que diz o inciso 3º do artigo 148 do Código de Trânsito. A CNH definitiva somente será entregue ao condutor se ele não tiver cometido qualquer infração grave ou gravíssima. Além disso, reincidência em infração média também impede a troca da PPD pela CNH. Caso não cumpra a determinação da lei, o CTB estabelece que o condutor passe por todo o processo de habilitação novamente, a fim de obter sua permissão outra vez. Por essa razão, é interessante voltar ao que diz o artigo 218 do Código de Trânsito. Você viu que são 3 casos em que o condutor pode ser multado por excesso de velocidade.
e que cada um é classificado de forma diferente. Assim, apenas condutores que cometerem a infração descrita no inciso 1º do artigo 218 não perderão a chance de trocar a PPD pela CNH. Porém, é preciso controlar a velocidade ao dirigir, porque reincidir nessa infração fará com que você não pegue a sua CNH. A notícia boa é que, se você for multado, existe a possibilidade de recorrer para evitar multa, pontos na carteira e até mesmo a perda do direito de dirigir. Como recorrer de multas de velocidade? Se você foi multado por excesso de velocidade, pode ser que esteja sem esperanças de resolver a situação, já que a infração foi registrada pelo radar. Entretanto, não se esqueça do que falei sobre a verificação pela qual os radares devem passar a cada 12 meses. Lembre-se que multas aplicadas por radares fora da validade devem ser anuladas. Por isso, é muito importante analisar o auto de infração, bem como as notificações recebidas. Além disso, realizar essa análise pode ajudar você a identificar algum outro erro no preenchimento, e isso deverá ser destacado em sua defesa prévia. Porém, caso a defesa não seja aprovada pelo órgão responsável pela autuação, você terá mais 2 oportunidades para recorrer. São elas: recurso em primeira instância e recurso em segunda instância. O recurso em primeira instância deve ser encaminhado à JARI, a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Para isso, você deverá receber prazo não inferior a 30 dias. Mas, caso a JARI analise seu recurso e decida pelo seu indeferimento, você poderá recorrer em segunda instância. Nessa fase, você precisará enviar seu recurso ao órgão responsável pela aplicação da penalidade, conforme determina o artigo 289 do CTB. De acordo com a lei, esse recurso deverá ser encaminhado ao CETRAN, CONTRAN, CONTRANDIF ou ao colegiado especial da JARI. Para saber para onde encaminhar sua defesa e recursos, veja o endereço e o prazo indicado nas notificações. A cada etapa de recurso, suas possibilidades de deferimento são renovadas. Isso porque cada etapa é julgada por comissões técnicas diferentes. Por isso, você não precisa se desanimar caso não consiga evitar as penalidades na primeira tentativa. Mantenha-se confiante e não se esqueça de que o recurso é uma oportunidade importante para evitar as penalidades do excesso de velocidade nas marginais. Uma empresa de recurso como a Dr. Multas pode ajudá-lo a aumentar suas chances de deferimento. Eu e minha equipe estamos comprometidos a ajudar você a manter sua habilitação e a evitar multas de trânsito. Portanto, se você foi multado e deseja recorrer, evitando dívida e pontos na CNH, saiba que eu estou sempre pronto para ajudar. E não se esqueça de que manter uma conduta consciente, respeitando as leis de trânsito, é indispensável. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Envie um e-mail para doutormultas@doutormultas.com.br. Espero que essa informação tenha sido útil. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.